Então... Pessoal, que gostoso, sabe? Ver assim, o que nós temos mais importante hoje na vida não é nem um presente, não é nem um recurso, é o nosso tempo. Pedreiras, Maranhão, Araquari, Jacareí, olha só, Jacareí. E vocês estão aí pegando o precioso tempo de vocês e está aí sentado diante de uma tela do dispositivo e assistindo aí, participando dessa lição. Bom, vamos então agora avançar, né, para a lição de terça-feira dessa terceira lição, desse terceiro trimestre de 2018, o surgimento da oposição. Bom, nós já vimos que diante desse embrião que está surgindo, ainda dentro, né, de tempo, ainda dentro de uma estrutura já consolidada, que é a estrutura judaica, com certeza vai surgir oposições. O que nós vamos trazer aqui, né, nós já falamos algumas coisas, mas sobre a composição do Sinédrio. Não sei se você conhece o que foi o Sinédrio, para que servia o Sinédrio e quem fazia parte do Sinédrio e como você poderia fazer parte do Sinédrio. Então é uma das entrelinhas que nós vamos trazer aqui. Depois nós vamos também trazer o Ricardo a falar sobre a aplicação da história de Pedro, né, como que Pedro agiu totalmente diferente nessa ocasião do que ele já tinha agido. E falar um pouco mais sobre as oposições. Mas vai lá, Alexandre. Sobre a estrutura do Sinédrio? Isso, de uma forma bastante formal. Basicamente, eu já tinha feito essa apresentação, né? Mas o Sinédrio ele funcionava como uma Suprema Corte Judaica e ele servia para julgar as questões de recurso dos tribunais locais. Então tinha tribunal que também era chamado Sinédrio, só com 20 e poucos membros nas cidades, e as questões mais difíceis eram remetidas ao Sinédrio. O Sinédrio, ou o Grande Sinédrio, que ficava em Jerusalém, era formado, variam as fontes, algumas dizem 70, outras 71, outras 72 membros, que representavam o grupo dos saduceus, que eram os descendentes dos sacerdotes, dos primeiros sacerdotes, e gradativamente foi aberto a permissão para participar do Sinédrio para outra seita também, que eram os fariseus, representantes de famílias influentes, de tendências políticas influentes dentro de Jerusalém. Agora, no tempo de Roma, o Sinédrio ele funcionava muito como uma autoridade política dos judeus também. Então não era só uma questão religiosa, não era só uma questão de juízo das questões religiosas dos judeus, mas funcionava muito como uma autoridade política. Lembrando que, se eu não me engano, Herodes, o Herodes o Grande, ele assassinou a maior parte dos membros do Sinédrio, que eram contrários a ele, e que, quando foi estabelecer o reino dele, eles queriam limitar um pouco o poder do rei e definir ali as funções do próprio Sinédrio. Ele foi lá, passou faca em boa parte dos membros do Sinédrio e depois criou esse novo Sinédrio. Então, agora, nos tempos apostólicos ali, esse Sinédrio era um Sinédrio que tinha sido desmoralizado, era um Sinédrio que tinha sido assassinado, que estava num processo de reorganização. Tinha uma galera ali que era muito boa, como o próprio Gamaliel, mestre de Paulo. Tiveram outros membros do Sinédrio que procuraram Jesus, inclusive, que depois se encantaram com a mensagem do Messias, mas a maior parte do Sinédrio, infelizmente, era uma elite carcomida dos judeus ali, que estava muito mais preocupada em manter os próprios privilégios do que em conduzir o rebanho de ovelhas. E aí isso explica para nós por que eles estavam tão desesperados com um monte de pescador bruto que agora começou a pregar poderosamente, realizar maravilhas e que estava fazendo isso dentro do templo. Dentro do templo deles. Era o meu templo. Quem que deu autoridade para essa gente vir aqui no meu templo fazer milagre? Pregar a ressurreição ainda. Com relação a essa autoridade também, assim, eles se invocavam a autoridade dos 70 anciãos que foram levantados para auxiliar Moisés. Para auxiliar Moisés e Arão no seu ministério. Então, eles dizem, não, o Sinédrio não surgiu agora. O Sinédrio coisa de Deus, é que nem o primeiro Papa, ou seja, seria Pedro. Os argumentos são sempre os mesmos, o comportamento humano. A autoridade tem que ser remetida a um passado ideal que... Há uma igreja primitiva. Que justifica as atitudes do presente, né? Que interessante, pessoal. Eu falo, a Terra é redonda, a história sempre é cíclica. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Bom, pessoal, ainda nas entrelinhas aqui do surgimento da oposição, nós queremos destacar aqui o paralelo
né, dos dois discursos de Pedro, dos dois comportamentos de Pedro, porque aqui na linha da lição ele vem trazendo como Pedro, né, ele simplesmente bateu no peito e apontou o dedo, né, não estava nem aí o Sinédrio, como o Alexandre falou, tinha um poder político, uma influência política, e ele sabia que qualquer atitude errada lá dentro do Sinédrio era... O Sinédrio tinha dito para matar Jesus, né? Então, ou seja, e aí, qual que é a diferença agora desse Pedro e do antigo Pedro? Então, levando em consideração a lição número 2, né? Que aconteceu alguma coisa na lição número 2 desse A texto. diferença é o Shavuot, a diferença é o Espírito. O poder do Espírito estava ali. Antes, aquele Pedro é o Pedro com o poder do Pedro. Esse é o Pedro com o poder do Espírito. Ele é diferente. Mas antes ele não tinha passado 3 anos e meio com o mestre, com o rei do universo? Vamos pensar, vamos desenvolver uma coisa aqui, gente. Todos esses atos miraculosos, quando a gente vai lá estudar o Shemot, lá fala o seguinte, que quando é entregue a Torá no Sinai, eles veem trovões, eles veem raios, eles ouvem trovões, veem raios, aquelas nuvens, coisa e tal, e tudo aquilo era para que eles ma'amim, e ma'amim é crer não é emuná. Gente, eles tinham os sacerdotes, eles estavam vendo, inclusive naquele livro ele fala que é um coxo de nascimento. Ele nunca andou. Eles presenciaram algo inexplicável. E eles veem alguém com uma força, como se completamente diferente, saltitando, pulando, andando. E eles, obviamente, que eles creram. E em nome de Jesus, né? Isso. E eles interrogam a Pedro o poder de quem? Sob o poder de quem que vocês fizeram isso? Sob o poder daquele que vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Interessante como essa fala é frequente em Pedro, né? Ele repete em todos os sermões que vai fazer. Aquele que vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Agora, aquele homem que nega perante uma criada, não, ele reafirma categoricamente diante do Sinédrio. Ou seja, os judeus que detinham poder político, religioso na época. E o interessante, assim, a gente depois deu uma estudada nesse comentário final de Ellen White, aqui tem uma crítica muito interessante, eu vou ler para vocês. Que ninguém imagine não precisar estudar, visto que não tem que pregar no sagrado púlpito. Vocês não sabem o que Deus pode requerer de vocês. É lamentável que muitos tenham deixado de se habilitar nessa obra. A religião tem, na verdade, significado bem pouco para os professos seguidores de Cristo, pois não é vontade de Deus que alguém permaneça na ignorância quando ao seu alcance tem sido colocado a sabedoria e conhecimento. Os talentos, né? A gente fez relação com os talentos. Ela faz uma crítica severa ao nosso movimento, que isso que Pedro passou, e ela acrescenta até mais, não pode tudo, que muitas pessoas eventualmente poderão passar e não estar prontas para defender isso por falta de conhecimento que está à nossa disposição. O Espírito faz lembrar aquilo que aprendeu. Então, eu ia falar assim, o mais importante não é a prática, meu irmão? Pois é, a prática, mas se você não tem teoria, você vai praticar o quê? Se você não sabe, você não vai saber nem o que praticar. Vai praticar empirismo, né? Ou seja, sua tentativa e seu erro. Uma religião de tentativa e erro é problemática. Vai praticar o que você acha que deve praticar, que você pensa que deve praticar. Legal, pessoal. Então encerramos aqui as entrelinhas de terça-feira, o surgimento da oposição, e vamos avançar então agora para as entrelinhas de quarta-feira. Já falta quarta, quinta e sexta, fique conosco aí. Deixa eu só dar uma lida aqui com o pessoal. A Tati, que legal, o programa ao vivo. Estou vendo aqui de Taubaté, interior, Wellington, de Foz do Iguaçu. Um abraço para vocês que estão chegando aí ao vivo. Lembre-se que esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, vai ser o estudo da lição número 3, ok, pessoal? Por isso que eu estou fazendo algumas marcações aqui mais mecânicas.